Olá, meu nome é Priscila Souza, sou nutricionista e professora de nutrição comportamental. Nesse vídeo eu vou te falar como motivar o seu paciente, como fazer ele seguir até o final do tratamento e conquistar a credibilidade dele. Por que nós temos essa importância quando a gente fala de motivação? Por que é importante motivar o nosso paciente para que ele siga até o final do tratamento? Por que muitas nutricionistas pensam que quando o paciente não retorna às consultas, a responsabilidade é delas? O que acontece para o paciente não voltar na consulta? Por que muitos pacientes, depois da primeira consulta, eles simplesmente desmotivam e não aparecem mais? Ou quando eles pegam o plano alimentar, eles não voltam, né? Eles se dão por satisfeitos. Por que isso acontece? O que acontece é que os nossos pacientes, muitas vezes, têm uma falta de confiança na capacidade deles de alcançar um resultado. E quando a gente traz esse conceito para eles de alta eficácia, de confiança na sua capacidade, isso muda todo o processo. Então, nesse vídeo, eu vou te contar uma ferramenta prática para você utilizar aí no seu consultório com os seus pacientes para que eles possam continuar com você até o final do tratamento e que você possa ser a última nutricionista do seu paciente. Vamos lá? Então, a ferramenta ela é chamada de Gerando Alta Eficácia. Quando a gente trabalha com o paciente no consultório e que ele traz uma desmotivação, que ele fica desmotivado durante o tratamento, é fundamental a gente dar um passo atrás, perceber o todo da vida desse paciente e se questionar, né? O que será que fez esse paciente se desmotivar? O que será que fez esse paciente desistir do tratamento? Muitas vezes, as questões que fazem os nossos pacientes desistirem não estão relacionadas com a alimentação propriamente dita, e sim com alguma questão interna, com alguma crença que ele tem na incapacidade, né, ou na capacidade dele de alcançar um resultado. E quando a gente começa a olhar o paciente de uma forma mais integral, a gente consegue trazer à tona esses questionamentos. Por isso, é muito importante a gente se questionar e se perguntar, né, o que eu posso fazer de diferente na minha consulta para que o meu paciente volte a se motivar e que ele venha nas consultas independente do resultado que ele teve. Porque muitas vezes o que acontece é que o nosso paciente não alcança o resultado, né, de uma consulta para outra, e aí ele pensa, por que eu vou ir na nutricionista se eu não fiz o que eu tinha que fazer e se eu não alcancei o resultado, se eu não emagreci? Ele tem aquela crença de que a Nutri vai cobrar ele, de que a Nutri vai xingar e de que ele não ir na consulta não vai ter importância, né? E quando a gente começa a trabalhar o lado comportamental do nosso paciente, isso muda completamente. Por quê? Porque ele entende que a questão alimentar é apenas uma área da vida dele. E não só o foco, né? A nutricionista não tem que focar apenas na questão alimentar. Por exemplo, né? Quando a gente vai trabalhar com o paciente, questão de compulsão alimentar. Por que ele tem compulsão alimentar? Muitas vezes está relacionado a alguma ansiedade, algum estresse, algum outro fator que é independente da alimentação. Por isso que a gente precisa entender o todo do paciente, entender comportamento para que a gente consiga levar um resultado para o nosso paciente, para que ele consiga sair da nossa consulta altamente motivado para cumprir as ações, para cumprir as tarefas. E isso tá no comportamento dele. Por isso que é fundamental a gente ir além da alimentação, ir além da dieta, ir além da prescrição de dietas. Por isso que quando eu trabalho com os meus pacientes, alimentação, nutrição, o meu foco não é apenas no nutriente, não é apenas no cálculo, e sim no que faz ele cumprir ou não o plano alimentar. Então, quando eu trabalho com eles, né, a questão de motivação, como deixar ele motivado, a primeira coisa que eu entendo que é fundamental para ele se sentir motivado é ele ter uma confiança de que ele é capaz de alcançar um resultado. Por isso eu trabalho a alta eficácia com o meu paciente, porque o conceito de alta eficácia quer dizer a gente acreditar na nossa capacidade de cumprir determinado resultado, de cumprir determinada tarefa. Então, quando a gente trabalha a alta eficácia, a gente está gerando no nosso paciente essa confiança de que ele é capaz de alcançar um resultado. Mas como que se trabalha a alta eficácia com os pacientes, né? Como que a gente faz para trazer isso na consulta? Porque os pacientes, quando eles vão na Nutri, o que eles esperam
é que a nutricionista fale de alimentação, fale do que pode, o que não pode, fale de nutrientes, fale de cálculos, calorias, né? Então, muitos dos meus pacientes me perguntam, tá, Nutri, mas quantas calorias eu vou consumir? Quantas colheres de arroz eu posso comer? Né? E quando eles começam a ver que a gente vai além disso, né? Que o nosso trabalho não é tão somente falar de quantidades e sim trabalhar o porquê que ele não consegue consumir aqueles alimentos que ele sabe que é adequado, ele entende que tem muito mais valor agregado, tem muito mais por trás do nosso atendimento do que uma simples prescrição de dieta. Vamos combinar, né? A maioria dos pacientes sabem o que pode e o que não pode comer. A questão é, por que eles não fazem aquilo que eles sabem? O que impede eles de fazer isso? É o comportamento deles, são as crenças que eles têm a respeito da alimentação, a respeito da vida, e quando a gente começa a trazer isso nas consultas, o resultado é muito mais eficaz, porque aí ele vai conseguir sim seguir aquela orientação nutricional que a gente passar para ele. Caso contrário, vai ficar apenas uma folha de papel onde ele vai levar, vai botar na gaveta lá e não vai seguir. Então vamos lá, né? Como é que eu faço para trabalhar a autoeficácia com o meu paciente? Eu uso essa ferramenta que é a Gerando Autoeficácia, onde eu trabalho 4 pilares com ele. O primeiro pilar são as conquistas que ele teve durante a vida dele. Depois eu vou extrair recursos que ele teve nessas conquistas. Depois eu peço para ele escolher uma dessas conquistas e uma ação que ele vai fazer para poder acessar novamente essa conquista, esse recurso que ele teve. Então, lá no primeiro pilar, eu pergunto para ele, me diz aí 3 principais conquistas ou 3 conquistas que tu teve na tua vida. Aí ele vai dizer, eu me formei, eu comprei meu carro e eu comprei meu apartamento. São conquistas relevantes, né? Que ele teve que ter ações, ele teve que ter recursos internos para poder cumprir essa missão, para poder realmente efetivar essa conquista. Então, ele vai, depois que ele me diz as três conquistas, eu pergunto para ele, tá, agora me diz quais foram os recursos que tu teve para conquistar isso, né? Então, por exemplo, tu teve determinação, tu teve capacidade, tu teve coragem, tu teve esforço. O que foi que tu teve lá naquela época que te ajudou a conquistar isso? Aí ele vai mencionar, né? Eu fui muito corajoso porque eu precisei passar por várias etapas para comprar o meu apartamento. Eu tive muita determinação porque fazer a faculdade não foi fácil, então eu tive que ter muita determinação. Depois que ele diz cada um dos recursos para cada uma das conquistas, eu peço que ele escolha uma conquista ou um recurso que ele deseja acessar novamente para esse resultado que ele está buscando. Então, se ele está buscando um resultado de emagrecimento, eu peço para ele escolher o recurso que vai ajudar ele a buscar esse resultado de emagrecimento. Porque o sentido aqui é fazer com que o paciente perceba que todos os recursos estão dentro dele, que basta ele acessar isso para que ele consiga novamente conquistar isso, né? Conquistar um resultado. Porque quando a gente conquista um resultado em alguma área da nossa vida, se a gente usar a mesma estratégia, se a gente usar o mesmo recurso que a gente usou lá, a gente consegue conquistar qualquer coisa, em qualquer área da vida. Então esse é o sentido, mostrar para o paciente que tudo que ele precisa está dentro dele. E aí depois eu peço para ele me dizer uma ação que ele vai fazer para acessar esse recurso. Então, por exemplo, se ele me disse que a ação dele é determinação, como que ele vai acessar essa determinação na semana dele? Como que ele vai acessar esse recurso de ser determinado nos próximos dias? Então, ele precisa me dizer uma ação, que pode ser, eu vou levantar mais cedo, eu vou meditar, uma ação que vai fazer ele acessar esse recurso. Porque quando ele conseguir perceber que sim, é capaz, né, de acessar esse recurso, ele vai sair da consulta muito motivado e fazer o que ele precisa fazer para cumprir o plano alimentar, para cumprir a rotina de atividade física, vai ficar muito mais fácil para ele, porque ele consegue enxergar que ele é capaz de conquistar muita coisa na vida dele e que essa é mais uma conquista que ele está buscando. E agora vai ficar ainda mais fácil porque ele entende que ele tem todos os recursos que ele precisa dentro dele. Basta ele acessar esses recursos. Então essa é a ferramenta Gerando Autoeficácia. Ela proporciona no nosso paciente uma autoconfiança e uma autoestima fundamental para o processo de emagrecimento,
ou para um processo que ele busca um resultado de mudança de hábito alimentar, um resultado de melhora da relação com a comida. Então, quando a gente consegue extrair isso do nosso paciente, é muito legal, porque ele sai da consulta altamente motivado. Então, se você gostou desse vídeo, gostou dessa ferramenta, comenta aqui embaixo nos comentários por que valeu a pena para você assistir esse vídeo e marca aquele amigo que você acredita que precisa ver isso e precisa começar a incluir na sua rotina de atendimento essa ferramenta. Um grande beijo e tchau, tchau!